Sou discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, campus Unai. Abordaremos hoje o projeto Ferramenta Metabolismo Interativo ameniza os impactos causados pela Covid-19 sobre o ensino de bioquímica. Junto comigo, na autoria desse projeto, está a discente Vitória Costa Pereira Lopes Alves de França e o docente Wellington Ferreira Campos. Anteriormente, nossa equipe utilizou a ferramenta em aulas síncronas. Essa ferramenta foi validada e recentemente o trabalho foi publicado, como pode ser visto nessa apresentação. As rotas metabólicas têm mecanismos bioquímicos e fisiológicos que são muito complexos e abstratos, deixando assim aulas tradicionais monótonas e pouco atrativas, tornando mais difícil a compreensão do discente. O docente, observando que as aulas estavam com rendimento baixo e pouco interesse dos discentes, decidiu desenvolver a ferramenta Metabolismo Interativo para deixar as aulas mais atrativas e interativas. Com a pandemia da Covid-19, surgiu mais um desafio para o ensino e aprendizagem de bioquímica. Com isso, foi desenvolvida a estratégia para o ensino virtual, com videoaulas de curta duração que são postadas na plataforma YouTube, e os discentes têm acesso a elas, deixando a aprendizagem de vias mais acessível. E o objetivo desse trabalho é gerar um recurso pedagógico que auxilie os discentes de forma assíncrona na pandemia da Covid-19. Essa ferramenta auxilia no ensino e aprendizagem de vias metabólicas, de forma simples e de maneira mais atrativa. Essa ferramenta é composta por uma placa metálica, por peças de EVAs coloridas e aderidas a um ímã. Essas peças são identificadas para representar os componentes da célula e vias. E o legal dessa ferramenta é que ela permite com que o docente movimente intermediários e cofatores quando estiver explicando alguma via. E por isso, o nome de metabolismo interativo. O objetivo é montar rotas metabólicas, assumindo que essa placa seja uma célula, deixando assim o ensino mais dinâmico. Aqui, por exemplo, está demonstrado a via glicolítica, com a fermentação láctica no músculo. E aqui são os resultados obtidos do nosso trabalho, demonstrado através de gráficos, onde mostra que 43% dos alunos concorda totalmente que na pandemia a ferramenta Metabolismo Interativo, no formato de videoaulas, foi fundamental para o aprendizado e compreensão dos temas metabólicos. 22% concorda parcialmente, 2% não concorda e nem discorda, e 2% discorda parcialmente. Esse outro gráfico mostra que 41% dos alunos concorda totalmente que a disponibilização da ferramenta Metabolismo Interativo, no formato de vídeos, contribuiu para reduzir os impactos negativos causados pela pandemia sobre o processo de ensino e aprendizagem de bioquímica. 19% concorda parcialmente, 7% não concorda e nem discorda, e 1% discorda parcialmente. Nesse outro gráfico, mostra que 40% dos alunos concorda totalmente que o aprendizado e a compreensão dos temas metabólicos durante a pandemia seria mais difícil caso não houvesse a ferramenta Metabolismo Interativo no formato de videoaulas. 20% concorda parcialmente, 4% não concorda e nem discorda, 2% discorda parcialmente e 3% discorda totalmente. E aqui demonstrando alguns feedbacks dos alunos sobre a ferramenta. Eles notam essa importância de inovar e buscar novas formas de aprendizado, que esse meio de ensino ajudou muito eles, principalmente nesse tempo de pandemia, e eles entendem que essa ferramenta virtual é um auxílio, não é um substituto do ensino presencial. E para concluir essa apresentação, é válido ressaltar que a ferramenta foi bem aceita, principalmente neste período de pandemia da Covid-19. Os resultados obtidos mostraram que o metabolismo interativo contribui positivamente para o processo de ensino e aprendizagem de bioquímica. Agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, campus Unai.
saudações. Eu sou aqui o Nelson Manuel Luiz, sou graduando em Gestão do Agronegócio, mestrando em Estudos Rurais do PPG, UFJM, e sou orientado da professora Edinela Rodrigues Chaves, e venho aqui apresentar o meu resumo sobre o sistema agrícola de base familiar em Angola, nos anos de 1975 a 2020. Sob um contexto histórico de guerra civil que aconteceu em Angola, isso de fato, no período de guerra, levou o povo da população rural ao êxodo, e nesse êxodo se criou um sistema de produção local, que é a produção por sistema do aluvião, que eles lá chamam sistema agrícola mais tradicional, eles chamam Gindombe, e é decorrido no município do Lucala, na província do Kwanza Norte, Angola. E nesse contexto eu vou fazer uma caracterização desse sistema, investigar sobre os aspectos da propriedade, cultivo e o período que eles praticam, que é na época seca. Diante disso, eu vou levar como metodologia baseada no princípio de análise e diagnóstico do sistema agrário, né, simplificando a DESA. Para uma melhor sistematização e elaboração, vou caracterizar o processo e desenvolvimento da agricultura regional. Então, eu vou começar a estudar desses povos sobre os locais e comparar com alguns estados mais próximos, de fato, para ver quais são os impactos. Desse trabalho, como citei, já tem a minha orientação, a Edinela Chaves, que é doutorada em História, e tem me ajudado para estreitamento dessas relações com o público. E a redução, o projeto tem como metodologia a redução da vulnerabilidade, né? Porque como é um país que sofreu guerra, e o pessoal fica num crescimento muito reduzido, né? Por causa das tecnologias, ficam desejados. Para reproduzir a vulnerabilidade social, vai ser proporcionado um momento de segurança alimentar e dar uma possibilidade metodológica, de uma oportunidade que pensou-se em 3 pontos, né? Desses 3 pontos, vou fazer o estudo que eu já comecei fazendo, pesquisa bibliográfica, né, consoante os autores que já escreveram, já citaram alguns pontos, porque é internacional, que é nacional. Então, esse vai facilitar para a minha pesquisa. O outro ponto, que é a documental, a pesquisa de campo, eu vou presenciar para uma pesquisa fazendo diferenciado em 3 grupos, né? Que tem o povo, os produtores, o governador da província, o administrador, que aqui no Brasil chama prefeito, e os sobas, que são os povos indígenas lá, né? Como aqui no Brasil dizem cacique, né? Nesse âmbito desses 3 pontos, 4 na verdade, eu vou tentar entender quais são o nível de informação que cada grupo que eu vou pesquisar tem, e tentar achar as melhores soluções, porque se tem apoio, se tem sindicatos rurais, porque é uma coisa que quando eu estava lá no país não tinha, né? Então eu vou fazer esse tipo de pesquisa, coletar e ver os tipos de família que estão envolvidos com esse trabalho, se são famílias com um nível de escolaridade boa, se tem renda para além da produção agrícola.
E como é um projeto que está em processo, então eu não tenho ainda a solução, a conclusão, né? Ele está em desenvolvimento e agora estou no processo de CEP, estou esperando aguardar a resposta para fazer, fazer a pesquisa. Então é um projeto que está em aberto, em andamento. É, esse era o meu resumo. É, e gostaria, tenho o prazer de fazer esse trabalho, porque vai contribuir pela minha cidade natal e também pela pesquisa do campo do PPG, ou da Universidade do Vale, Jequitinhonha, Mucuri, e também pelo mundo científico do campo agrícola e contemporâneo nas questões dos locais que sofrem guerra e tentam continuar com a produção alimentar depois desse processo. Olá, o título do meu trabalho é Similaridade entre a comunidade de plantas daninhas no cultivo de feijoeiro comum de diferentes tipos de crescimento. O meu nome é Kaline, eu sou uma das autoras desse trabalho, assim como a Mariana, a Gabriela, a Amanda, a Thaís e a Renata. O problema da nossa pesquisa foi identificar se o tipo de crescimento do feijoeiro comum pode ou não interferir no índice de similaridade entre a comunidade de plantas daninhas. Ou seja, se o tipo do crescimento do feijoeiro vai fazer com que se haja menos ou maior similaridade dentro de uma comunidade infestante quando se compara entre esses tipos. O objetivo do trabalho foi estimar a similaridade entre as espécies de plantas daninhas no cultivo de genótipo feijoeiro comum de diferentes postos na região do Vão de Unai, Minas Gerais. O experimento ele foi conduzido na Fazenda Experimental Santa Paula, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na UFJM, no campus de Unai, onde o clima dessa região é classificado como tropical de savana, com estação seca de inverno. A temperatura média é de 24 graus Celsius. A precipitação média anual é de 1.200 milímetros. Além disso, a área no qual foi realizado o experimento teve como classificação de solo o latossolo vermelho. O levantamento fitossociológico foi realizado em 10 genótipos, sendo eles 2 de porte ereto, 2 de porte intermediário, ereto/semi-ereto, 4 de porte semi-ereto e 2 de porte prostrado. As coletas foram realizadas em 3 estágios, sendo V3, R8 e juntamente a colheita. A primeira foi realizada em V3, onde se tem o desenvolvimento do primeiro trifólio, onde as plantas estão mais abertas, então tem mais desenvolvimento de plantas daninhas. Em R8, onde se começa o enchimento dos grãos, onde a cultura ela já está bem fechada, abafando essas plantas e mitigando o desenvolvimento dessas plantas invasoras. E, juntamente com a colheita, onde a planta está na sua maturação fisiológica, assim ela já começa a secar, permitindo que haja um espaço ali maior para o desenvolvimento dessas plantas daninhas. Para o levantamento fitossociológico, utilizamos do método do quadrado inventário. No quadrado, que possui 0,25 metros quadrados, ele foi posicionado de forma aleatória uma vez em cada parcela, onde as plantas abrangidas por esse quadrado, elas foram coletadas, identificadas e contabilizadas. Para estimar o grau de semelhanças das espécies daninhas entre as épocas, sendo elas V3, R8 e colheita, e os portes de crescimento, se utilizou o índice de similaridade de Sorensen, que varia de 0 a 100, onde quanto mais próximo de 100, maior a similaridade. Além disso, foi confeccionado um diagrama de Venn para analisar as similaridades florísticas entre os grupos. O maior índice de similaridade foi encontrado quando se comparou V3 e colheita, pois em ambos esses estágios, as plantas elas estão mais abertas, como eu disse já anteriormente,
fazendo com que se possibilite o maior desenvolvimento de plantas invasoras e, assim, tendo uma probabilidade maior de ter plantas similares entre esses estágios. Já o menor, ele foi encontrado no estágio R8, isso pois nesse estágio as plantas já estão mais fechadas, fazendo com que se haja menos plantas daninhas e, por consequência, menos similaridade. E quando se comparou o porte semi-ereto com o porte prostrado, inferindo que o porte prostrado, por possuir uma maior cobertura do solo, mitiga o desenvolvimento dessas plantas invasoras e, por consequência disso, se tem menos plantas e menos similaridade. Quando analisamos o diagrama de Venn, podemos observar que entre V3 e R8 se tem 14 plantas em comum, assim quando se comparamos R8 e colheita. Já quando se comparamos V3 e colheita, esse número ele cresce para 17 plantas, inferindo que entre V3 e colheita se tem maior similaridade. Sendo assim, concluímos que o maior índice de similaridade ocorreu a se comparar o estágio V3 e colheita, e o menor índice de similaridade foi encontrado no estágio R8, pois nesse estágio a competição ela é maior entre a cultura e as plantas daninhas, fazendo com que se haja menos plantas, menos similaridade. E entre as cultivares semi-eretas e prostradas. Já agradeço à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e ao Grupo de Pesquisa em Plantas Daninhas e Tecnologia de Aplicação. Obrigada. Olá, meu nome é Wilson Faustino Júnior, sou engenheiro agrônomo, mestre em ciência florestal e doutorando em produção vegetal pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Diamantina, Minas Gerais. Hoje venho apresentar o meu trabalho, intitulado Tetrasticus howard, Theolopidae, em pulpas de Tenebra molitor, Tenebrionidae, predadas por prodígios nigrispinus pentatonidae. O manejo integrado de pragas é um conjunto de práticas para o controle de insetos considerados pragas. E em seus pilares, como mostra esta representação clássica, estão os diferentes métodos que podem ser aplicados em conjunto ou em sequência, como o controle cultural, biológico, comportamental, genético, varietal e químico. Dando ênfase ao controle biológico, este é caracterizado pelo uso de outros organismos chamados inimigos naturais, que podem ser predadores, parasitoides, fungos, bactérias, vírus e nematóides. Neste contexto, destaca-se o parasitoide Tetrasticus howard, que é um endoparasitoide, já que se desenvolve no interior do hospedeiro, e idiobionte, de origem asiática, que parasita larvas e pupas de diferentes espécies das famílias Coleoptera e Lepidoptera. O aumento da diversidade na liberação de inimigos naturais tornou-se uma estratégia viável em programas de controle biológico de pragas. No entanto, efeitos negativos como a predação intraguilda podem afetar a dinâmica populacional desses indivíduos. A predação intraguilda, então, é uma combinação entre predação, parasitismo e competição, já que ocorre quando inimigos naturais pertencentes a uma mesma guilda se beneficiam ao se alimentar um do outro, como vocês podem observar nas imagens abaixo. Com isso, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da predação intraguilda na emergência e biologia do parasitoide Tetrasticus howard, criado em pulvas de Tenebra molitor predadas por prodígios nigrispinus. O experimento foi realizado no Laboratório de Controle Biológico de Insetos da UFV-JPM, em sala climatizada com temperatura variando entre 24 e 26 graus Celsius, umidade relativa entre 60% e 80% e o fotoperíodo de 12 horas. Para a obtenção das fêmeas deste predador, o rodízio nigrispinus foi criado em potes plásticos de 500 ml, alimentados com larvas e pupas de Tenebra molitor e folhas de Eucalyptus cloesiana como complementação nutricional. Já para a obtenção das pupas parasitadas de Tenebra, pupas deste hospedeiro com menos de 24 horas de idade foram individualizadas em tubos de ensaio e expostas ao parasitismo por 6 fêmeas de Tetrasticus howard, sem experiência prévia de oposição durante 48 horas. Ao término desse período,
Essas fêmeas foram retiradas dos tubos. Em relação à montagem do experimento, então 45 pulpas de tenébrio contendo pulpas do parasitoide em seu interior, com 18 dias de parasitismo, foram pesadas em balança analítica e individualizadas em placas de Petri. No interior de cada placa foi colocado então um chumaço de algodão, embebido com água destilada, e uma fêmea de Codis nigrispinus, não alimentada e com 48 horas de idade. Os tratamentos consistiram do controle, contendo pulpas sem predação, representado por P0, e períodos de 24 e 48 horas com a presença do predador, representado por P24 e P48, respectivamente, em delineamento inteiramente casalizado, com 15 repetições por tratamento. Posteriormente, as pulpas foram retiradas das placas de Petri, pesadas, transferidas para os potes plásticos e mantidas em sala climatizada até a emergência dos parasitoides adultos. Falando sobre os parâmetros avaliados, foi avaliada a porcentagem de emergência, dada pela divisão do número de pulpas por emergência de parasitoides adultos e o número de pulpas parasitados vezes 100, a progênie, que é o número total de indivíduos emergidos, fêmeas e machos, o ciclo ovoadulto, dado pela diferença entre o dia de emergência e o dia de exposição ao parasitismo, a razão sexual, que é calculada com base nesta fórmula, o número de fêmeas dividido pelo número total de indivíduos, fêmeas mais machos. Já a longevidade foi avaliada utilizando uma fêmea de cada repetição, onde elas foram acondicionadas em tubos de ensaio, alimentadas com uma gota de mel e avaliadas diariamente até a sua morte. Então, essa longevidade é dada pela diferença do dia da morte e o dia de emergência desses parasitoides. Após a morte, os insetos foram submetidos à análise das variáveis morfométricas, com a largura da cápsula cefálica, na altura mediana dos olhos, e o comprimento da tíbia posterior. Estes parâmetros eles foram misturados com uma câmera óptica B5, acoplada a um estereomicroscópio com auxílio do software Óptica Visualite 2.1. Os dados foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste de Tucker ou Cruz Colares, quando apresentaram ou não normalidade, respectivamente. Pulpas de Tenebro molitor do tratamento sem predação por Codis nigrispinus, representado por P0, apresentaram uma maior progênie deste parasitoide, com aproximadamente 186 indivíduos emergidos. Já as pulpas que foram predadas durante 24 horas mostraram valores intermediários, e as que foram predadas por 48 horas tiveram uma menor emergência de adultos de Tetrasticus rollers de por pulpa. O maior número de parasitoides emergidos no tratamento P0 demonstra que a presença do predador pode reduzir a população de parasitoide devido ao potencial de predação intramiúda durante os períodos de confinamento. Já nessa tabela, nós podemos ver os diferentes parâmetros biológicos do parasitoide, onde foi observado que a porcentagem de emergência foi semelhante independente do período que permaneceram com o predador. Essa semelhança mostra que a exposição da presa ao predador não provocou morte generalizada dos parasitoides, mesmo por períodos de 24 horas e 48 horas de confinamento. Já a razão sexual foi maior no tratamento P0. Uma alta razão sexual é interessante, pois as fêmeas é que são as responsáveis pelo controle de pragas por meio da oposição e também do desenvolvimento de seus imaturos no interior do hospedeiro. Já o ciclo ovoadulto, longevidade, largura da cápsula cefálica e o comprimento da tíbia posterior, eles foram semelhantes entre os tratamentos. Isso demonstra que a predação intramiúda não poderia diminuir a competição entre pulpas do parasitoide, pois essas já cessaram a sua alimentação. Com isso, nós podemos concluir que a progênie e a razão sexual de Tetrasticus rollers diminuíram uma das pulpas de Tenebro molitor que foram predadas por Codis nigrispinus durante 24 e 48 horas. Portanto, a predação intraguilda pode refletir em menor aumento populacional de Tetrasticus rollers
e, consequentemente, menor eficiência desse parasitóide no controle biológico de pragas. Gostaria de agradecer a atenção de todos e qualquer dúvida, sugestão, estou à disposição. Podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, Instagram ou WhatsApp. Muito obrigado. Modelo de distribuição da praga florestal Paropsisterna bimaculata, besouro da folha. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Fernanda de Aguiar Coelho, por Mônica Carvalho de Sá, Priscila Kelly Barroso Farnese, Laís e Cristina Rossini, Patrícia de Cássia Lopes e pelos professores doutores Rony Von dos Santos Veloso, Marcos Alvarenga Soares e Ricardo Siqueira da Silva. O gênero Eucalyptus é originário da Austrália, Indonésia e outras ilhas da Oceania. Atualmente, 730 espécies são reconhecidas botanicamente e cerca de 20 delas são produzidas comercialmente. A cultura é capaz de produzir uma grande diversidade de produtos que são destinados a diversos segmentos. Através do eucalipto é produzida madeira, serrada e processada, que são utilizadas na produção de tábuas para móveis, ripas, vigas e postes. Também é produzida a celulose, matéria-prima para a fabricação do papel, celofane e alguns tecidos sintéticos, e o carvão vegetal. Além disso, são gerados produtos não madeireiros, como, por exemplo, a extração de óleos essenciais, que são utilizados para a fabricação de produtos de limpeza, alimentícios, perfumes e remédios. Somada à importância econômica, a cultura também gera grandes contribuições ecológicas, pois possibilita a melhoria da qualidade do ar, a proteção dos recursos hídricos, a conservação dos solos, auxilia na retenção do gás carbônico, além de ser muito utilizada na recuperação de áreas degradadas e reduzir a pressão sobre as florestas nativas, que muitas vezes são desmatadas ilegalmente. No entanto, as pragas florestais podem causar grandes perdas aos cultivos de florestas plantadas, reduzindo a produtividade e gerando perdas econômicas catastróficas. O besouro da folha, Paropsisterna bimaculata, é uma espécie frequentemente associada a injúrias em espécies de eucaliptos, especialmente em plantas jovens. A praga pode ser introduzida por meio de mudas, plantas ou parte de plantas vivas e apresenta a capacidade de dispersão através do comércio de outros materiais não hospedeiros. No entanto, poucos estudos relacionados ao inseto estão descritos na literatura. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver um modelo de distribuição para a praga Paropsisterna bimaculata, visto seu potencial de causar prejuízos em cultivos de florestas plantadas. Quanto à metodologia, os dados de distribuição foram obtidos no banco de dados de EBIF e em trabalhos da literatura. Após a coleta de dados, foi realizado o mapeamento utilizando o programa ArcGIS. Em relação aos resultados, um total de 44 pontos de ocorrência da espécie foram coletados. A distribuição da espécie está concentrada de forma integral na Tasmânia, ilha pertencente à Austrália, em diferentes regiões. Há relatos na literatura que a espécie chegou a ser detectada pela quarentena do Reino Unido em 2004, porém foi erradicada.
Apesar de, até o momento, ser uma espécie endêmica da Tasmânia, o besouro da folha merece destaque e atenção devido aos prejuízos que podem ser causados a cultivos florestais. Além disso, medidas de precaução devem ser tomadas para evitar que a praga se dissemine para outros países e cause danos em plantios de eucalipto. Ressalta-se ainda a importância do desenvolvimento de novos trabalhos devido à ausência de informações sobre a espécie na literatura. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Marcos Miranda Pereira e é um prazer estar aqui participando desse Integra. E esse é o trabalho Manejo Florestal e Crédito de Carbono na Amazônia Brasileira. Eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Ciência Florestal e esse trabalho foi desenvolvido pelo professor Osmar Cieno, docente do programa de pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Rondônia, e o professor Eric Basto Gorgens, docente do programa de pós-graduação em Ciência Florestal da UFVJM. O nosso planeta está passando por um aquecimento, global, e esse efeito estufa provocado por ações antrópicas, emissões de poluentes, principalmente de gás carbônico, metano e óxido nitroso. Diante desse cenário, a Organização Meteorológica Mundial, juntamente com o Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, criaram o Protocolo de Kyoto e posteriormente foi criado o RED+, por meio das COPs que vieram após e pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas. De 1997 para cá, do Protocolo de Kyoto, várias COPs vieram acontecendo. Nós podemos aqui trazer algumas aqui que são um pouco mais importantes para o RED+, que foi Nairobi, no Quênia, no ano 2005, onde teve a coalizão dos países de florestas tropicais que buscavam sua participação no processo de mitigação dos efeitos do aquecimento global. E em 2007, na COP de Bali, na Indonésia, esses países conseguiram incluir as florestas no regime internacional do clima. Então, no ano de 2013, na COP de Varsóvia, na Polônia, foi criado o RED+. E em 2015, na COP de Paris, na França, foi estabelecido o limite de 1,5 grau para o aquecimento global e foi criado o mercado de carbono. No Brasil, as propriedades que têm que conservar a sua reserva legal têm que preservar elas e existe uma forma de se explorar essa reserva legal. Uma dessas formas, entre outras, é o manejo florestal e a outra seria o crédito de carbono. Nesse trabalho, o objetivo dele é investigar qual é a melhor modalidade entre essas duas, o manejo florestal ou o crédito de carbono, para poder ter o retorno econômico da reserva legal. A área escolhida foi a Estância Rice, na linha MA 28, km 82, no município de Machadinho do Oeste, estado de Rondônia. A área está toda em mata e foi feita dentro dela um censo florestal, onde foram levantadas todas as árvores com a circunferência, o diâmetro maior que 30 centímetros. E foram colhidas a circunferência, o diâmetro, a altura do peito, a circunferência, a altura do peito e a altura. Com esses dados, foi estimado o volume de madeira e o estoque de madeira que é permitido pela legislação para exploração. Esse estoque de madeira foi convertido em biomassa por meio da densidade de cada uma das espécies aptas ao corte, exploração, e essa biomassa foi transformada em carbono por meio da relação de 49%. E foi feito os dois cenários, a venda dos créditos de carbono e a venda da madeira na forma de manejo florestal sustentável. A propriedade tem uma grande variedade de espécies e uma volumetria
bem alta. Dessas árvores fomos separadas por categorias. O corte futuro são 1.964 árvores que formaram um volume de 3.628,10 metros cúbicos. As porta-sementes são 1.451 árvores com volume de 3.753,03 metros cúbicos. Aí inclui também as raras, inclui-se também nessa categoria as proibidas de corte. E as exploráveis, que formaram uma volumetria de 22.443,12 metros cúbicos, 4.361 árvores. As remanescentes são as árvores que excederam o limite de 30 metros cúbicos por hectare, que é o que a legislação permite para a exploração. Então, as que excederam estariam aptas para exploração, mas foram colocadas na categoria de remanescente por excederem essa volumetria, que formaram uma volumetria de 12.253,74 metros cúbicos, 2.650 árvores. As exploráveis foram transformadas em biomassas, então teve um resultado de 16.680 toneladas de biomassa, que foi convertida para 8.172,2 toneladas de carbono. Os custos receitas das duas modalidades é mostrado no quadro. Então, o manejo florestal teve uma receita bruta de R$ 1.346.587,70, com um custo de R$ 144.001,53. Teve um lucro, um valor presente líquido dado à modalidade da venda, que é por parcelamento, de R$ 833.299,98. O crédito carbono teve uma receita bruta de R$ 534.854,31 e o custo de R$ 48.427,55 teve uma receita de R$ 486.426,76. Dá para a gente perceber que, a menos que se melhore a rentabilidade dos pagamentos pelos créditos de carbono, as florestas tropicais passíveis de exploração na forma de manejo florestal continuar sendo explorada e se tornando uma fonte de emissão para os países onde a madeira é uma fonte de recurso. Na modalidade de venda de crédito de carbono da floresta, a mesma permanece em pé, fazendo com que a cadeia produtiva do setor florestal seja interrompida, deixar de gerar emprego, de renda e desenvolvimento local. Essa é a contrapartida. A renda obtida pelos créditos de carbono fica retida apenas com o proprietário da terra, ao passo que a exploração florestal implica uma rede de produtos e serviços que acompanham a indústria e fomenta a economia local. Então, com base nessa situação, implica certa atenção com os mecanismos de RED+, pois nos países em que o modelo de crescimento passa pelos recursos naturais, carece de análise sobre valores pagos por esses serviços ambientais, e o manejo florestal poderia ser desenvolvido juntamente com o crédito de carbono, seja no crescimento da floresta após a colheita de madeira, ou com os produtos florestais não madeireiros, como o óleo de copaíba, que foi bem abundante nessa propriedade, e também com base em outras áreas estudadas. Então, essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado pela atenção. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sanzio Brandoli e irei apresentar o trabalho titulado Pulpas de Tenebro moleto, parasitada por Tetrasco road, afeta a biomassa de Podizos nigrispino? Esse trabalho foi elaborado juntamente com os autores Wilson Faustino Júnior, Giovanni Kimberly de Oliveira, Sebastião Lourenço de Assis Júnior e Marcos Alvarenga Soares. O manejo integrado de pragas, o MIP, consiste no planejamento do uso de estratégias para o controle induzido e natural de populações de artrópodes pragas em níveis que não causem danos econômicos à produtividade das culturas, considerando os princípios econômicos, ecológicos e sociais. O uso de metodologias alternativas ao controle químico pode ter eficiência satisfatória, destacando-se o controle biológico de insetos. A utilização de predadores e parasitoides para o manejo de pragas tem se tornado alternativa promissora devido à eficiência e baixo custo. Temos como exemplo o Tetrasco road. Ele é um endoparasitoide
onde as larvas desse parasitoide se desenvolvem no interior do corpo do hospedeiro. As fêmeas indibiontes, ou seja, antes da ovoposição, a fêmea imobiliza ou mata o hospedeiro, que pode estar na fase de ovo, larva, pupa ou adulto. Assim, ao eclodir, a larva do parasitoide consumirá de uma fonte de alimento indefesa. Esse parasitoide ele é de origem asiática e ele parasita larvas e pupa de Coleóptera e Lepidóptera. A predação intraguilda é uma combinação entre predação, parasitismo e competição, pois ocorre quando inimigos naturais pertencentes a uma mesma guilda se beneficiam ao se alimentar um do outro. Na primeira imagem, temos a interação entre a guilda de uma espécie de podismo e de um Hymenoptera da família Braconidae, onde o predador está se alimentando do inseto praga já parasitado. O mesmo está ocorrendo na imagem 2, onde o podismo nigrispino está predando um crisopídeo, que é um inimigo natural de insetos pragas. Assim, o trabalho teve como objetivo avaliar o consumo de biomassa e conversão em massa corpórea de podismo nigrispino após predação de pupas de Tenebro molito sadias ou parasitadas por Tetrastico road. A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Controle Biológico de Insetos na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Diamantina, em temperatura em média de 25 graus e umidade relativa de 70 graus e fotoperíodo de 12 horas. Para a obtenção de podismo nigrispino, os mesmos foram criados em potes plásticos de 500 ml e alimentados com larvas e pupas de Tenebro molito e folhas de eucalipto louisianas e mantidos a uma temperatura de 20 graus Celsius e umidade relativa de 70 graus e fotoperíodo de 12 horas. Para a obtenção de pupas parasitadas de Tenebro molito, pupa do mesmo, com menos de 24 horas de idade, foram individualizadas em tubos de ensaio e expostas ao parasitismo por 6 fêmeas de Tetrastico road, sem experiência prévia de ovoposição, durante 48 horas e mantidas a 25 graus Celsius e uma umidade de 70% e fotoperíodo de 12 horas. Ao término desse período, as fêmeas de Tetrastico road foram retiradas dos tubos. Para a montagem do experimento, 100 fêmeas de podismo nigrispino não alimentadas e com 48 horas de emergência foram pesadas em balança analítica e individualizadas em placas de Petri, com um chumaço de algodão embebecido com água destilada. Após essa etapa, 4 grupos, com 25 dessas fêmeas, constituíram os tratamentos e receberam cada, por 3 dias consecutivos, pupas de Tenebro molito não parasitadas, ou com 2, 9 ou 18 dias de parasitismo por Tetrastico road. As fêmeas de cada tratamento receberam uma única pupa por dia e a predação foi permitida por 24 horas, sendo que posteriormente as pupas foram retiradas das placas e pesadas e substituídas por novas. A biomassa consumida foi obtida pela subtração dos pesos das pupas antes e após a predação. No 4º dia, as fêmeas de podismo nigrispino foram novamente pesadas para avaliar o seu peso final. 10 pupas por tratamento foram pesadas e mantidas sem predação por 24 horas, nas mesmas condições mencionadas. Essas pupas seriam como testemunha e o cálculo de sua biomassa permitiu descontar a perda natural de peso. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Os dados de peso e biomassa consumidos foram submetidos à análise de variância, a ANOVA, e às médias comparadas pelos testes de Tucker. Os testes foram conduzidos com auxílio do software R. Como resultado, nesse primeiro gráfico, pupas de Tenebro molito não parasitadas e com 2 dias de parasitismo por Tetrastico road apresentaram maior peso, com média igual a 108,35 e 107 mg, respectivamente. Entretanto, as pupas com 18 dias do parasitismo por Tetrastico road foram mais leves, com peso médio de 92,69 mg. O peso final das fêmeas desse predador variou no gráfico 2, sendo maior para aquelas que se alimentaram de pupas não parasitadas, com 95,89 mg,
seguido pelas que predaram pulpas com 9 dias de parasitismo por tetrástico roxo, com 85,78 micromiligramas. Pulpas de tenebro molido não parasitadas foram as mais consumidas por fêmea de Podius nigrispino durante os 3 dias de avaliação, com média de 29,55 mg. Pulpas com 2 e 18 dias do parasitismo por tetrástico roxo foram menos consumidas, apresentando médias de 11,76 e 10,85 mg, respectivamente. Pulpas de tenebro molido com 9 dias de parasitismo por tetrástico roxo foram menos consumidas por Podius nigrispino no primeiro dia de avaliação, com média de 14,21 mg, conforme apresentado na tabela 1. Sendo assim, podemos concluir que o consumo da biomassa de pulpas de tenebro molido não parasitada foi maior que o de pulpas parasitadas por tetrástico roxo, e que a biomassa de Podius nigrispino não foi afetada, pois suas fêmeas atingiram o peso ideal maior do que 60 mg para maior fecundidade, mesmo ao se alimentarem por 3 dias consecutivos de presas parasitadas com diferentes níveis ontogenéticos. Muito obrigado a todos. E embaixo tem o meu e-mail e o meu contato de telefone para esclarecerem qualquer dúvida a respeito do nosso trabalho. Muito obrigado. Saudações a todos e a todas. Me chamo Adriene Caroline Alves Lopes e sou autora do trabalho intitulado como Projeto de Silo Secador de Grãos para o Pequeno Produtor na região noroeste de Minas, com coautoria da professora Ellen Pinto Ferreira Deckers e do professor Marcelo Bastos Cordeiro. Nos últimos anos, o Brasil tem se tornado um grande protagonista no agronegócio, com uma grande produção e exportação de grãos. Porém, apesar do expressivo crescimento da produção de grãos e do seu importante papel na balança comercial, os investimentos em armazenagem e logística eles crescem de forma lenta, o que ocasiona uma inadequada infraestrutura de armazenagem no país e sobrecarrega o sistema de armazenamento e escoamento do produto, gerando uma lacuna entre o que é produzido e a capacidade estática existente. Um grande problema é que a maioria dos sistemas de armazenagem se concentram nas grandes propriedades, enquanto pequenos produtores eles têm que fazer a comercialização imediata do seu produto. O ideal mesmo é que o produtor conseguisse manter o seu produto estocado, aguardando a melhor época de comercialização, porque o aumento dessa capacidade ao pequeno produtor lhe confere uma diminuição nos custos de pós-colheita e garante as melhores estratégias para a negociação do produto. Com isso, o objetivo do estudo foi realizar uma proposta de projeto de silo secador de baixo custo, fácil execução, em alvenaria armada e adequado às condições das pequenas propriedades rurais na região noroeste de Minas Gerais. A proposta de projeto consiste num silo secador de estrutura cilíndrica, baixa relação altura e diâmetro em alvenaria armada com fundo falso e plano. Então, para avaliação das pressões foram utilizadas as propriedades físicas do milho e da soja, tabeladas de acordo com o Eurocode, mostrados na tabela 2. As características geométricas foram determinadas a partir das propriedades físicas, seguindo os parâmetros da Emater Rio Grande do Sul 2014, que recomenda uma altura máxima de 3,5 metros para silos em alvenaria armada e de baixo custo. Outro parâmetro determinado pela Emater é o limite de 0,64 para a relação altura e diâmetro, pois blocos cerâmicos resistem mais a esforços verticais do que a esforços horizontais. O cálculo da potência necessária para o ventilador de secagem foi realizado seguindo as sugestões de dimensionamento de Weber 2005, e a determinação das pressões atuantes foi realizada de acordo com a teoria de Rankine, onde os cálculos foram realizados no Microsoft Excel. A tabela 3 mostra as características geométricas que foram calculadas para 300 sacas de milho e para a soja. Os materiais construtivos se baseiam em blocos cerâmicos vazados, argamassa polimérica cola, chapisco, argamassa reboco paulista, tela pop, pilares, vigas, ripas de eucalipto e também uma tela metálica. A tabela 4 apresenta as pressões estáticas no silo secador em função de diferentes profundidades dos grãos na célula. É possível observar que o milho apresenta uma profundidade máxima de 2,2 metros, enquanto a soja apresenta uma profundidade de 2,3 metros. O coeficiente K, que utiliza o ângulo de atrito interno para sua determinação,
Para milho foi encontrado de 0,33 e para soja de 0,34. De acordo com a teoria de Rankine, a pressão vertical na parede, tanto para milho quanto para soja, variou de 0 na camada mais superficial até 17,34 na camada mais profunda. Porém, nas posições intermediárias dos grãos na célula, o milho apresenta valores mais elevados com relação à soja. Esse fato pode estar associado às propriedades físicas do milho, principalmente o peso específico, que apresenta valores mais elevados em relação ao peso específico da soja. Já a pressão horizontal na parede do silo são maiores quando se armazena soja do que quando se armazena milho. Esse fato pode estar relacionado principalmente ao fato da soja apresentar um ângulo de repouso mais baixo, ocasionando pressões maiores. O gráfico 2 mostra uma comparação entre a pressão vertical e a pressão horizontal pela teoria de Rankine. De maneira geral, é possível verificar que para o milho e para a soja, a pressão vertical ela apresenta valores mais elevados do que a pressão horizontal ao longo da profundidade dos grãos na célula. Freitas 2001 afirma que quando uma massa granular é depositada em um silo, a pressão vertical ela tende a ser a maior pressão, o que corresponde ao que se denomina pressões estáticas ou pressões iniciais. Para a construção do silo, o terreno deve ser preparado, estando principalmente limpo, nivelado e compactado. A locação da base do silo secador ela deve ser realizada. Assim, pode-se iniciar a construção das paredes do silo secador, utilizando blocos cerâmicos vazados tabelados de acordo com a NBR, na posição de cutelo, utilizando argamassa polimérica. De acordo com a Emater 2014, os silos de baixa relação altura e diâmetro em alvenaria armada devem sempre ser construídos com tijolos na posição de cutelo. Enquanto a parede é levantada, faz-se a construção do fundo falso ou câmara plenum de madeira, que conta com um lastro de madeira afastado 45 cm do chão, composto de ripas, caibros e pilares de eucalipto. Silva et al. Afirmam que o fundo falso pode ser construído de várias formas e de diferentes tipos de materiais, mas sempre devem ser feitos de maneira que possuam um mínimo de 15% de área perfurada. Junto com a construção das paredes, se inicia a construção do duto de ar, que vai levar o ar de secagem do ventilador até a câmara plenum. De acordo com os cálculos do ventilador, a potência necessária para o milho é de 0,49 cavalos e a potência necessária para a soja é de 0,32 cavalos. Sendo assim, o modelo do ventilador é o WLL 400 da fabricante Wilpa, com a potência de 1 cavalo e vazão de ar de 3.200 metros cúbicos por hora e 60 milímetros de coluna d'água de pressão. Acima do lastro de madeira, deve-se instalar uma tela tipo peneira de 1 por 15 metros de fio 28M9. Além disso, acima do ripado, deve-se construir uma abertura de descarga de 30 por 40 centímetros. Para suportar as pressões horizontais exercidas nas paredes do silo secador devido aos grãos armazenados, é necessário o uso de uma malha pop reforçada Q92. Além da tela pop, deve-se colocar barras de ferro horizontais de 8 mm com distâncias verticais de 50 cm entre elas. Após a construção da parede, será realizada a instalação de uma vigota de concreto armado com dimensões de 10 por 10 cm. O revestimento interno e externo será feito com chapisco de traço 1:3 e argamassa em bolso paulista de traço 1:2:8. Com o intuito de mostrar que a adoção desse silo em alvenaria armada é uma boa alternativa para o pequeno produtor rural, realizou-se um orçamento dos custos de projeto, onde se obteve um custo total de R$ 13.666,10. Santos 2019 analisa alguns tipos de silos de grãos e os seus custos médios, variando de R$ 27.000 até R$ 2 milhões, dependendo da sua capacidade e seu material construtivo. Por fim, na determinação das pressões, para os produtos analisados não houve uma diferença significativa das pressões para silos baixos e com fluxo de massa. Sendo assim, o projeto de silo secador ele se apresenta flexível para o armazenamento tanto de soja quanto de milho. A partir do orçamento que foi realizado, se conclui que o custo de construção e instalação do silo secador proposto é relativamente baixo quando comparados a outros sistemas mais comuns de armazenamento, se mostrando uma ótima opção para o pequeno produtor rural. Muito obrigada pela atenção. Olá, é um grande prazer estar participando da 8ª semana da integração Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM.
Meu nome é Maria Gabriela e eu vim mostrar um pouco sobre a proposta do Programa de Recuperação de Animais Silvestres do Noroeste Mineiro e como tem sido aí a nossa abordagem considerando o atual cenário em relação à pandemia mundial do novo coronavírus. Temos como colaborador desse projeto Sávio Alves Silva e como orientador Eduardo Gorzoni Fiorati. Com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área, o Brasil apresenta aí um dos maiores patrimônios de biodiversidade mundial, sendo considerado o país com o maior número de espécies. Aqui contém aproximadamente 3.000 espécies de vertebrados terrestres e 3.000 espécies de peixes de água doce. E contrariando aí toda aquela idealização de abundância que a fauna brasileira parece ter, a verdade é que os números populacionais são pequenos, além de estarem vulneráveis devido aos problemas causados pela caça, também desmatamento, devido ao endemismo das espécies e entre outros fatores. No Brasil, a maior parte de comercialização ilegal de animais silvestres é oriunda das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas também é escoado para as regiões Sul e Sudeste através das rodovias federais. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo são entrepostos, ou seja, eles estão geograficamente situados numa rota estratégica de interesse econômico, onde os animais são vendidos em feiras livres e muitas vezes são exportados para a Europa, para a Ásia, também para a América do Norte, e isso é feito através dos principais portos e aeroportos dessas regiões. O tráfico de animais silvestres é o terceiro maior comércio ilegal do mundo, fica atrás apenas do comércio de drogas e de armas, sendo que o Brasil participa desse dado com um percentual de 5% a 15%. Essa atividade movimenta no Brasil R$ 1 bilhão por ano e promove a captura de cerca de 38 milhões de espécies na natureza. Quando esses animais são recolhidos pela fiscalização, muitas vezes encontram-se em péssimas condições de saúde, muitos deles morrem, outros têm sua vida comprometida devido às lesões que acabam sofrendo, e estima-se que a cada 10 animais retirados do seu ambiente natural pelo tráfico, apenas um chega ao seu destino. Isso acontece porque esses animais ficam extremamente estressados, são aprisionados em caixas muito pequenas e também eles podem ser privados de beber água e de se alimentar, e por conta disso, aqueles poucos animais que sobrevivem após o resgate da fiscalização precisam de atendimento veterinário. E foi pensando nesses problemas que surgiu a ideia do projeto, visando aí o cuidado clínico dos animais que são resgatados. Para que possam entender melhor como acontece atualmente no estado de Minas Gerais, os animais silvestres que são vítimas de crimes ambientais, seja por tráfico, por cativeiro irregular ou até mesmo por queimadas e atropelamentos, recebem acolhimentos, são tratados e muitas vezes têm a oportunidade de voltar para o seu habitat natural. Isso acontece porque o Instituto Estadual de Florestas, o IEF, por meio dos Centros de Triagem de Animais Silvestres, que são CETAS, recebem e tratam esses animais. Atualmente, Minas Gerais contém 5 CETAS, que estão localizados em Belo Horizonte, Divinópolis, Juiz de Fora, Montes Claros e Patos de Minas. O que acontece é que a região de Unai e suas proximidades não conta com a prestação de serviço nessa modalidade, e os animais resgatados nessa região muitas vezes são encaminhados para as clínicas veterinárias, que na grande maioria das vezes não têm infraestrutura adequada, e isso dificulta a recuperação dos animais. Por conta disso, esse projeto tem como objetivo auxiliar a Polícia Militar Ambiental de Unai, as clínicas veterinárias da cidade e todas as pessoas que estão envolvidas no contato com esses animais. O intuito é a preservação da fauna da região, desde o resgate do animal feito pela polícia até a sua destinação adequada, corrigindo o manejo, adequando o tratamento conforme as espécies, além aí de promover o conhecimento dos discentes e também fornecer educação ambiental para a população. Apesar da grande expectativa de colocar o projeto em prática, devido à pandemia atual, as atividades presenciais não foram iniciadas. E, por conta disso, tivemos que adaptar o funcionamento do projeto. Para isso, foi criada uma conta na rede social Instagram, para produzir aí um conteúdo mais relacionado à fauna silvestre brasileira, dando um foco maior às espécies presentes no Cerrado, que é o bioma aí do qual o campus de Unai da UFVJM está inserido. Foi muito importante fazer essa adaptação das atividades acadêmicas, porque dessa forma nós conseguimos contribuir para a disseminação de informações para a população, por ser uma forma bem acessível e ampla, o que nos ajudou a realizar a educação ambiental, mesmo que de forma remota. Nós conseguimos abordar assuntos sobre tráfico de animais, sobre caça ilegal, atropelamentos,
sobre o impacto das queimadas no cerrado, o problema do consumo da carne de caça envolvendo zoonoses, como as pessoas devem agir ao encontrar um animal peçonhento em casa e entre outros assuntos. Conseguimos perceber ao longo desse tempo a nossa contribuição para a comunidade. As nossas postagens são bem de fácil entendimento mesmo, para que possa atender um público diverso, e nós abordamos assuntos muito importantes e atuais que vêm contribuindo para a conscientização das pessoas. Apesar desses pontos positivos, mesmo que esse recurso online proporcione uma boa visibilidade aos nossos conteúdos, ainda assim, nós acreditamos que as atividades práticas são primordiais para concretizar nossos objetivos iniciais desse projeto. E por conta disso, nós almejamos o retorno das atividades presenciais para que possamos contribuir com esse projeto de forma mais efetiva. Esse trabalho foi realizado graças ao PROEX da UFVJM, que disponibilizou uma bolsa PIBEX. Muito obrigada pela atenção.